começando a falar sobre reencarnação, citando o Bhagavad Gita, que ele fala que assim como a alma encarnada passa continuamente da infância para a juventude até a velhice, similarmente, no momento da morte, a alma passa para outro corpo. Os sábios não estão impedidos por isso. Então, não é só o Espiritismo que acredita em reencarnação. Vários outros segmentos religiosos, inclusive o budismo também, que é o budismo tibetano, ele acredita em reencarnação, né? E a Igreja Católica também acreditava em reencarnação até o ano de 543. Aí em 543 teve o advento do segundo concílio de Constantinopla. E nesse segundo concílio de Constantinopla, o imperador era Justiniano, e ele tinha casado com a Teodora, que era prostituta. E a Teodora resolveu que não ia ter karma e nem reencarnação, porque ela ficou com medo do karma. Então ela aboliu a reencarnação na Igreja Católica, foi abolida dessa forma. E a Teodora, inclusive, ela matou todas as pessoas que conheciam ela. Mais de 500 mulheres foram mortas porque conheciam ela nessa época que ela era prostituta. Então ela não queria saber isso, ela não queria pagar e não podia existir karma. Então ela aboliu a reencarnação. E até hoje a Igreja Católica ainda não assumiu de novo, né, que a reencarnação é uma realidade. Então, o que é reencarnação? Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna à dimensão física. Então, a gente vai falar hoje sobre a reencarnação na terceira dimensão, que é a dimensão que a gente está, né? Então, a gente morre, depois a gente vai voltando, e é um processo muito elaborado, é um processo que é muito feito com muito cuidado pelos espíritos. A reencarnação pode ocorrer logo após a morte ou após um tempo mais ou menos longo, né? Você pode morrer e reencarnar imediatamente, ou então você pode morrer, passar por um processo no mundo espiritual e depois voltar. Para esse processo existe toda uma preparação, não só do espírito reencarnante, mas também de todos que o auxiliam para essa nova oportunidade de aprender e harmonizar os seus enganos. Então, na realidade, a gente vai ver aqui que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade que faz com que nós, espíritos, possamos crescer. Porque cada reencarnação, nós vamos ter experiências diferentes. E nessas experiências diferentes, a gente vai aprender coisas diferentes, né? E isso é muito legal. A reencarnação não ocorre ao acaso, envolve grandes e cuidadosos planejamentos de mentores, familiares que nos amam, ou pode também ocorrer de forma compulsória, dependendo da evolução e grau de merecimento de ser reencarnante. O tempo de preparo da reencarnação dependerá das necessidades educativas do espírito. Equipes especializadas no retorno ao mundo físico estudam intensamente e trabalham procurando propiciar a situação mais adequada às necessidades evolutivas do espírito que necessitam voltar ao planeta. Então, por exemplo, a gente morremos. Aí a gente tem pai, morreu nosso pai, nossa mãe. Normalmente a gente encontra com essas pessoas que são queridas. Porque o que liga os espíritos, o que nos liga uns aos outros é o amor. Então, né, claro que naturalmente a gente deve encontrar pessoas que a gente ama quando a gente morre. E essas pessoas que já estão às vezes mais evoluídas, mais habituadas ao mundo espiritual, elas ajudam a preparar a nossa reencarnação. E é um processo muito legal, porque é um processo muito cuidadoso, é um processo que envolve muito amor. Então, é um processo que a gente tem que ter muito respeito. Pode ir. Então, toda reencarnação, ela só acontece para a nossa felicidade. Porque o que é que nos prende? O que é que prende a gente? A nossa ignorância. À medida que a gente vai reencarnando, tendo novas experiências, à medida que a gente vai começando a ficar mais esclarecido, à medida que a gente aprende a expressar o amor de Deus de uma forma mais concreta aqui neste mundo, a gente começa a não precisar mais de vir na terceira dimensão. A gente pode ir para a quarta, quinta, né? Aí a gente vai passear mais.
Mas aqui nessa dimensão, o planeta Terra é um planeta escola, é um planeta de aprendizado. Das pessoas que estão aqui, a maioria das pessoas que estão no planeta Terra, nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para a gente aprender a expressar o amor de Deus que existe dentro de nós, expressar essa partícula divina que existe dentro de nós de uma forma para todas as pessoas, e não só para alguns. Porque às vezes a gente escolhe um ou outro, né? Eu vou amar só mesmo que esse povo aqui, esse de cá já não vou amar. Então a gente tem que amar todo mundo, porque nós todos somos irmãos. Vamos lá. Isso aqui eu pus essa figura aí porque o nosso lar, o André Luiz, fala muito sobre reencarnação. E aí eles falam que essa cidade aí é o nosso lar e é o centro de planejamento de reencarnações. Então, para vocês verem que assim, é tudo muito organizado. Passa a segunda aí que tem o... Aqui, olha. Aí todo mundo organizando. É claro que, gente, não é dessa forma, mas eles colocaram de uma forma para o entendimento humano, né? Que é tudo muito organizado, que é tudo muito separado. Cada encarnação é única. Então, vocês imaginam, tem bilhões de pessoas encarnadas. Para cada um que encarnou, existiu um preparo, existiu todo um cuidado. Né? Então, é muito ampla essa questão da reencarnação. São planejadas no nível superior as encarnações individuais, pela sua interferência nos destinos de uma coletividade, suas particularidades merecem a atenção dos espíritos mais elevados. Porque a gente tem que pensar que eu estou reencarnada aqui. A minha vida, a vida de qualquer um de nós aqui, ela toca a vida de outras pessoas. Então, tem que ser uma coisa muito bem preparada, para que a gente possa, na nossa convivência com o outro, a gente conseguir realmente caminhar e evoluir. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre os tipos de reencarnação. Pode ser missão, provação, expiação e karma. Sendo que expiação e karma é quase a mesma coisa, é só diferença de conceito, tá bom? E todas as reencarnações, elas apresentam esses 4 conceitos. Todo mundo vem com uma missão, com uma provação, com uma expiação e um karma. Mas tem um que é principal, entendeu como é? Todo mundo tem esses 4 conceitos, mas, por exemplo, tem gente que vem mais com missão. São os espíritos mais evoluídos. Então, eles vão ter também dificuldades, porque aqui na Terra não adianta a gente falar que não tem uma aprovação, né, gente? Todo mundo tem, né? Mas eles vão vir, a encarnação deles é mais para missão, né? Então, o que mais tem aqui? Eles não são consequência de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnante, descartando-se, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei, da causa e efeito, das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. Esses tipos de reencarnação, tá bom? Vamos falar de cada um. Missão. A missão é quando o espírito já tem um conhecimento muito bom e ele vem para ajudar um grupo de espíritos. Nunca só um espírito, tá, gente? Tudo funciona em grupo. Então, ele vem para ajudar uma pessoa, mas, por exemplo, se a gente convive com uma pessoa muito evoluída, é claro que a presença dela perto das outras pessoas vai influenciar outras pessoas, mesmo que eu tenha vindo só para ajudar uma pessoa, por exemplo, né? A gente tem que pensar que reencarnação, então, eu tenha vindo de exemplo, tá, gente? Não é meu caso. São espíritos muito abnegados, que eles voltam para o mundo físico sem ter necessidade de vir ao mundo físico, e eles vêm só para ajudar as pessoas mesmo. Então, é a reencarnação de missão. A segunda é provação. Provação é a situação na qual o conhecimento em processo de acomodação e internalização deve ser vivenciado. É a situação na qual o espírito é desafiado ao limite de seu conhecimento. O espírito terá a oportunidade de praticar o que aprendeu, vencendo a si mesmo. Como é que é isso, gente? Aí a gente passa um monte de vida aqui aprendendo a ter paciência.
Aí você morre, volta para aprender, que se a primeira vez não deu certo, aí você vai na segunda, aquela coisa, né? Aí Deus pega e fala assim, aí você fala, não, agora eu aprendi, agora eu sou uma pessoa super paciente. Aí você fala, então tá, então você vai lá na Terra fazer a gente vai ver se você é paciente mesmo. Aí a gente vem para provar que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu a ser bom, que a gente aprendeu a ser amoroso, que a gente aprendeu a passar, não é, para as pessoas esse amor. Então, essa encarnação é uma encarnação que ela vai, a programação dela é um pouco mais elaborada, vamos falar assim, porque o Espírito ele vai ter as provas que ele precisa ter, né? E quando Jesus falou, eu venci o mundo, né? O quê? Ele venceu qual mundo que Jesus venceu? O mundo interno dele. As provas de estar vivendo num corpo físico, porque esse corpo é muito miserável, né, gente? Esse corpo físico que a gente tem, né? E ele, no corpo físico, ele venceu o mundo, foi o mundo interno dele. E nessa encarnação de provação, a gente tem que vencer a nós mesmos. Não é vencer o outro, não é vencer nada, é vencer a nós mesmos, vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa falta de paciência, vencer tudo. Aí a gente fica equilibrado, vira um ser de luz, olha que bom. Vou ter uma dessa ainda, hein? Vamos lá. Expiação. Não se refere à aplicação de conhecimento, mas uma consequência de um conhecimento aplicado que provocou consequências difíceis, desagradáveis e muitas vezes dolorosas, e que seu responsável deverá enfrentar. Então, às vezes, por exemplo, eu venho numa encarnação de provação, e eu preciso de mostrar, né, que eu sou paciente. Aí eu fico paciente mais com ele aqui, e ele fica muito triste, porque quando a gente tem que pensar, gente, que quando eu faço alguma coisa com alguém, eu não estou fazendo com uma pessoa só. A gente nunca é sozinho em nada. Eu brigo com ele. Eu jamais, viu? Mas eu brigo com ele. Aí o que acontece? Ele tem pai, mãe, tem gente que tem namorada, deve ter, sei lá, um monte de gente que gosta dele. A gente gosta que alguém briga com as pessoas que a gente ama. O povo que gosta dele vai falar, nossa, como é que aquela moça brigou com ele, né? Então a gente nunca consegue brigar com uma pessoa só, mas o bom disso é que a gente também nunca consegue dar amor com uma pessoa só, porque na hora que a gente ama uma pessoa, a gente ama todo mundo que ama a pessoa, né? E quando eu tenho um conhecimento, e esse conhecimento eu não aplico ele direito e crio uma desarmonia, eu tenho que voltar nessa expiação só para equilibrar aquilo que eu desequilibrei. Então, o Fernando fala que as atitudes da gente são como pedra no lago. A gente nunca sabe onde que as consequências vão chegar. Aí eu fiquei bravo com ele, aí ele chegou nervoso em casa, brigou com a mãe dele, aí a mãe dele ficou triste, chorou, aí a irmã, sabe? Então, tem um desdobramento enorme. E a gente tem que pensar quando a gente fala, né, pra gente não ferir ninguém, porque essas coisas não são poucas, não, né? E se eu faço isso, eu vou ter que voltar para harmonizar com ele, harmonizar com toda a família dele, com todo mundo que eu desarmonizei, vamos falar assim. Vamos lá. Karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de seus atos que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade como em quantidade, e que pela sua intensidade o espírito poderá levar toda uma encarnação ou mais de uma para recuperar o seu equilíbrio. Ser um político hoje em dia no Brasil é uma coisa que deve dar um karma danado, porque gente, porque dá um problema, né? Então, assim, as pessoas fazem coisas, às vezes, que prejudicam muitas pessoas, né? Essas encarnações você tem que voltar para poder retificar, né? Você consertar tudo que você fez de errado, você tem que fazer o bem. Então, você tem que voltar para poder resolver essa questão. São as encarnações kármicas. E as encarnações
encarnações kármicas, elas são muito parecidas com a expiação. Todas as duas encarnações têm muito sofrimento. E elas são encarnações difíceis, mas o espírito, ele vai ter todas as oportunidades de vencer a si mesmo e brilhar. Porque a gente chegou aqui na Terra, a gente chega com a oportunidade de sair daqui, sabe? Jesus não falava que a gente pode remover montanhas com a nossa fé, que a gente podia fazer coisas muito melhores que ele fez? Então, basta a gente tomar a decisão e querer fazer, não é mesmo? Pode passar. As reencarnações compulsórias, aí, essas reencarnações são espíritos muito comprometidos e que eles não conseguem ter clareza de pensamento para tomar uma decisão. Então eles passam no corpo físico para depurar um pouco daquela energia pesada que eles estão e voltar. Normalmente são encarnações mais curtas, mas tem também encarnação compulsória longa, então não é regra não. Em reencarnação nada é regra, tudo é mais ou menos. Assim, pode ser, pode não ser, depende do espírito, depende do que ele precisa, depende do que ele precisa aprender, para onde que ele precisa de ir. Então é tudo muito... com muitas opções. Nem todos os espíritos têm plena consciência do processo reencarnatório, motivo pelo qual existem as chamadas reencarnações compulsórias. Nesta linha de raciocínio, há espíritos que se encontram em determinado nível de sofrimento e comprometimento que somente na encarnação compulsória poderiam alcançar algum nível de consciência de si e da sua situação. Eu não sei, tem um livro que fala da vida de Santos Dumont, não sei se vocês já leram, que é Admira, né? E o Santos Dumont ele suicidou, ele morreu, suicidou, e ele teve uma encarnação compulsória depois, porque para ele conseguir voltar com um pouco de consciência, para ele conseguir voltar a ter um pensamento mais claro. Então ele teve uma encarnação que a moça sofreu um aborto e aí ele melhorou. Então eles fazem essas encarnações compulsórias. E tem encarnação compulsória que a pessoa nasce, passa aqui um pouco de vida e tal, tem que ficar um pouco aqui para poder melhorar. É porque cada caso é um caso, né? Mas assim, pode ser. Às vezes a pessoa nasce com um problema mental, às vezes a pessoa nasce com um problema mais sério. Então são reencarnações assim, do mesmo jeito que eu já conheci espírito com paralisia, que era um espírito super iluminado e que tinha vindo para os pais aprenderem a ser pessoas mais humildes. Eu conheci uma menina que ela encarnou e ela tinha problema de... Ela era... aquele problema do cérebro, do cérebro crescer, não ficar muito grande. E aí ela veio assim para ajudar, para ensinar os pais. Então nem sempre é o espírito que está doente que é o problemático. Às vezes é a gente mesmo que está tendo que lidar com o problemático, porque a gente aprende muito, né? Vamos lá. Fora esses casos pontuais, as encarnações são planejadas com antecipação e o tempo de preparo é proporcional às necessidades de cada espírito. Quanto mais o evoluído o espírito, mais tempo ele terá para o seu planejamento. Por quê? Porque a encarnação de um espírito mais evoluído é uma encarnação mais detalhada. Vocês concordam comigo? Como ele tem mais clareza de pensamento, tem mais clareza de sentimento, ele pode demorar mais um pouquinho, ele vai preparar, vou encontrar uma semana com o Caio, assim, aí quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso com ele, que vai ajudar, vou encontrar, porque eles ajudam muitas pessoas, né? Então é isso. Agora, todos nós nascemos com alguma missão a ser realizada. Deus não colocaria alguém no mundo se não tivesse alguma tarefa a cumprir, consigo próprio, com a família e com a sociedade. Então, vocês podem ter certeza que a gente tem uma missão com a nossa família, a gente tem uma missão com as pessoas que passam na nossa vida. Ninguém chega na nossa vida, nem por 5 minutos, por acaso. Não existe acaso. Existe uma programação e as coisas vão acontecendo frente à necessidade que a gente tem de aprendizado. E qual que é o grande aprendizado? Porque a gente não pode, o livre-arbítrio da gente
a gente não tem muito livre-arbítrio sobre o que vai acontecer quando a gente já está aqui na Terra. O livre-arbítrio é de como a gente vai reagir. Então, porque é isso que é importante. Não tem problema se ele chegar aqui, brigar comigo. Agora, como que eu vou reagir? Eu posso bater nele, eu posso brigar também, eu posso não ligar, eu posso falar, não, ele está nervoso. Então, a forma que a gente reage é que mostra que tipo de ser humano que eu sou. Né? E não o que me acontece que mostra quem eu sou. A gente tem que pensar muito nisso. Pode passar. Agora a gente vai falar como é que se dá a reencarnação mesmo, gente. Então, antes da gente reencarnar, todos nós, a gente veio conversar com o pai e a mãe da gente. Então, todas as pessoas que ficam grávidas e que vão, eles antes, existe essa, a gente encontra com os futuros pais. Os futuros pais estão dormindo, aí vem os mentores nossos, né, que são os anjos da guarda, mentores, do jeito que vocês quiserem chamar, aí eles conversam e falam assim, olha, o João vai ser seu filho, você aceita o João como seu filho? Aceita, todo mundo aceita. Depois tem gente que briga, né? Mas no princípio todo mundo aceita. Aí, então tá, eu vou, então tá, olha, então ele vai vir, você vai ser pai do João, vai ser mãe do João, e vocês vão ter a responsabilidade de criar o espírito, porque a gente esquece que os filhos da gente são espíritos, filhos de Deus antes de ser filhos da gente. E que a gente precisa de tratar nossos filhos com respeito que a gente deve dar a qualquer espírito. Né? E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que o filho é nosso mesmo. Né? Então fala, vem cá menino, não, não é não. Eles são de Deus antes. Bem, vamos lá. Aí a gente vai fazer um projeto reencarnatório. Como que é esse projeto reencarnatório? Existe um projeto biológico ou biofísico, um projeto social e um projeto espiritual para cada espírito. Tá? Aqui eu pus o centro de planejamento também. Achei bonito. Vamos lá. Então vamos falar do projeto biológico ou biofísico. Nessa oportunidade são examinados com gráfico referente ao organismo físico que o reencarnante receberá de futuro, os mapas cromossômicos que retratam as potencialidades dos progenitores, suscetíveis de receber os recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias, a situação mental, o clima afetivo existente entre os futuros pais, as condições genotípicas e fenotípicas predisponentes, além de outros elementos de análise sumamente complexa, como, por exemplo, a recomposição kármica pelo perdão e do sofrimento. Então, nesse projeto biológico biofísico, vai ver como é que a gente vai vir fisicamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que, às vezes, matou a outra, enfiando uma faca no coração, por exemplo, ela pode vir com um problema cardíaco. Então, vai ser programado para ela vir com esse problema cardíaco. Gente, mas não é todo mundo que vem com problema cardíaco porque matou pessoa, pelo amor de Deus. É só um exemplo. É só um exemplo. Pelo amor de Deus, não. Né? Mas, então, assim, por exemplo, vai vir com o mau funcionamento do fígado, do baço, do rim. Então, assim, nesse momento, eles vão ver como que o corpo físico da pessoa vai ser. Porque o que acontece, depois a gente vai ver no momento da concepção, é que eles colocam, no momento da concepção, eles já colocam toda a energia para que o corpo físico seja da forma que foi determinada nesse projeto biológico. Aí também eles têm que conseguir os pais, que tenham os genes, né, os cromossomos, o óvulo e os espermatozoides, para, na hora que unir, dar esse tipo de problema. Ou vir super saudável, ou vir com problemas no corpo, no rim, no coração, fígado, cérebro. Aí a gente tem que... Então, é feito todo um projeto biológico. O primeiro projeto que é feito do espírito é esse projeto biológico. Vai depender de que o projeto biológico? De tudo que ele já fez. Do merecimento. Esse negócio de merecimento, gente, é um problema.
Porque a gente fica querendo ter muito merecimento, mas a gente não tem muito, entendeu? Então, a gente tem que conformar. Tá? Então a gente vem com, eles vão, vai dependendo do merecimento do espírito, ele vai vir com um corpo perfeito, saudável, dependendo do karma, né, que ele tem, ele vai vir com um corpo com problema, enfim, né? Isso aí vai depender dele, mas é feito um projeto biológico. Planejamento social. Nesse planejamento social, ele vai ser definido as questões, o tanto que ele vai estudar, o tanto que ele vai ter acesso ao estudo, se ele vai conseguir estudar, se não vai conseguir estudar. É claro que uma pessoa que não estuda tem uma vida mais simples, mais limitada. A pessoa que estuda mais tem uma vida mais... E quando eu falo estudar, não é ir para a escola, não. É ler, é pegar livro, essas coisas. Né, gente? Que a gente acha que estuda só na escola. Não. A gente lendo um livro, a gente fica muito mais sábio, às vezes, que gente que vai para a escola. Né? O meio socioeconômico, cultural que ele vai nascer. Se ele vai nascer... com mais dinheiro, com menos dinheiro, ele vai conviver com pessoas cultas. Como é que vai ser a vida desse espírito? Né? Aí já é tudo a tendência profissional. Por que tendência, gente? Porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Então, assim, mas aí ele já põe assim umas 10 profissões que a gente pode ser, e aí a gente escolhe. Eu acho que a próxima que eu vou escolher é Senado. Deve ser ótimo. Aí tá. Aí o papel da sociedade, quais são as coisas que ele precisa de fazer para a sociedade, qual é a contribuição dele. Porque uma das coisas que a gente precisa quando a gente encarna, a gente sabe o que é ser útil. E utilidade, a gente precisa de utilidade. As pessoas estão ficando com depressão por falta de utilidade. À medida que a gente pensa no outro, que a gente ajuda o outro, que a gente tem uma utilidade para o outro, a gente para de ser depressivo, a gente fica com a vida mais feliz, quando você vê que a sua vida é rica, né? Quando você pode contribuir para a felicidade das pessoas. Porque a gente nunca vai conseguir ser feliz se as pessoas em volta estiverem tristes. Então eu tenho que conviver com as pessoas, fazer o máximo de gente feliz possível, para eu conseguir um pouco de felicidade também, né? E eu acho que isso é importante demais, que a gente acha que, não, estou muito preocupado com a minha felicidade, meu filho vai morrer. A gente tem que preocupar com a felicidade do outro também, a gente tem que ser útil, a gente tem que ter esse senso de utilidade, porque eu acho que isso é muito importante, a gente ver que nós somos um, né? Que a gente precisa um do outro. O papel da sociedade, a programação dos prováveis cônjuges. Prováveis. Por isso que casamento normalmente não é kármico. Existe casamento kármico? Existe, mas é raro. Por quê? Porque normalmente a gente tem uns 5 ou 6 parceiros que podem chegar a ser maridos e esposas, entendeu? Mas a gente que escolhe, né? Porque tem umas pessoas que falam assim, meu marido me bate todo dia, mas é kármico, eu não posso largar dele. Eu falo, aham. E dos filhos, a necessidade de convivência. Porque essa necessidade de convivência também, gente, é muito importante, porque quem não convive, eu acho que a vida fica muito restrita. E eu acho que quando a gente tem filho, a gente descobre um mundo novo. Não sei quem tem filho aqui, mas a gente descobre um mundo novo. Porque eu acho que a gente acaba um pouquinho com a vida da gente, né, por uns anos. Tem 60 anos na vida. A gente acaba com os anos da gente, mas a gente descobre muitas coisas maravilhosas, né? Que é cuidar de uma criança, ver a criança crescer, ver ela se desenvolver. Eu acho que a vida da gente fica mais rica quando a gente tem filho. Mas isso não quer dizer que também quem não tem filho, a vida não é rica. Não é rica também, mas é rica de outras formas, né? Agora, por exemplo, eu acho que filho, não tem jeito de você ser uma pessoa egoísta com o filho, né? Seu filho está com fome, você fala, não estou com vontade de fazer comida. Ele morre, você tem que fazer. A gente não tem vontade, não, né? A gente com filho, a gente começa a aprender a fazer o que precisa e não o que a gente tem vontade. E muitas vezes as pessoas que não têm filho, elas são muito habituadas a fazer só o que tem vontade. Né? E eu acho que o grande aprendizado do filho é esse, a gente aprender a fazer o que não está com vontade. Para mim foi maravilhoso.
verdade. Durante a reencarnação, ou seja, nessa vida, a gente pode modificar o projeto pelo livre-arbítrio, de acordo com nossa determinação, persistência, vontade e disciplina. Como que é isso? Eu posso mudar minha reencarnação, as coisas que estão sendo programadas? Posso. Quando? Se eu conseguir me expressar a Deus de uma forma melhor. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito egoísta, eu só penso em mim. Aí, de repente, desce uma luz do céu e me ilumina, Divino Espírito Santo, né? E aí eu começo a falar, não, eu vou começar a pensar no outro. Aí eu começo a ajudar as pessoas. Então, aquelas provações que eu passaria para aprender a pensar no outro, são suprimidas. Por quê? Porque eu já estou tendo a atitude de pensar no outro sem precisar de passar pela dificuldade. Entendeu? É isso. Então, esse projeto social é maravilhoso. E o projeto mais importante, que é o projeto espiritual. Porque a gente tem que pensar que aqui na Terra, que atualmente as pessoas vivem 80, 70, 80 anos, mais ou menos, né? É um período muito pequeno, perto da eternidade que nós vamos viver. E o principal projeto dessa terceira dimensão é o projeto espiritual, que é a oportunidade que a gente tem de crescimento espiritual, da gente conseguir manifestar, da gente conseguir expressar o Deus que há em nós. É para isso que a gente veio. É por isso que eu falo que esse negócio da gente ter o senso de utilidade, né? Qual que é a utilidade que a minha vida tem? Eu preciso dar utilidade para ela legal, de ajudar as pessoas, de preocupar com o próximo, de ajudar todo mundo mesmo. Porque o meu crescimento espiritual é a coisa mais importante que eu tenho. Se a gente pensar que a gente vai viver 70 anos aqui, e bilhões de tempos, em outros espaços, a gente tem que... Eu estou querendo sair desse espaço, estou querendo para os outros. Então eu vou dar uma rendida aqui nessa vida, tá, gente? Vou ter uma vida criativa. A gente tem uma entidade aqui que fala assim, a gente tem que ter uma vida criativa. Todo mundo tem uma vida que é assim. Nasce, cresce, estuda, casa, tem filho, morre. Quantas vezes ela ganha dinheiro, não sei o que, morre. Quantas vezes a gente já fez isso? Milhares. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, sabe? Porque, às vezes, muitas vidas a gente vive sem cuidar dessa parte espiritual. As pessoas vivem sem cuidar da parte espiritual, né? Muita gente que a gente conhece, né? Não pensa em Deus, não reza, não procura buscar Deus no coração, não procura ter a bondade que Jesus deixou aqui para a gente ter, né? Ensinou a gente a amar as pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa meta espiritual de ser uma pessoa melhor, né? O projeto biológico e social leva a meta principal da reencarnação, a evolução intelecto e moral, a ascensão espiritual. O projeto espiritual visa a vitória sobre obstáculos que há séculos estão sendo adiados. A necessidade de crescer em conhecimento e capacidade afetiva, em amor e caridade. Vencer a impaciência, a intolerância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a inveja. Oportunidade valiosa para vencer as tendências negativas e reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Então a gente tem que buscar, aproveitar que a gente já está aqui mesmo, né? Não vai ter jeito de sair, então aproveita que está aqui mesmo e a gente começa a buscar a gente ter mais virtudes, a reforçar as virtudes que a gente... Eu sou uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, eu quero cada dia ter mais bondade no meu coração, porque eu acho que isso vai me fazer feliz, né? E eu sou impaciente, então eu tenho que vencer essa impaciência. A gente está aqui para isso, para aprender a ter mais a potencializar nossas virtudes e a vencer as nossas resistências, as nossas impaciências, as nossas arestas, né, que a gente tem e que às vezes elas causam muita confusão, né? Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Eu falo, eu levo todos, estou nem aí. Levo desaforo, porque desaforo é de quem? De quem fez, né? Não. Para que eu vou ficar brigando com os outros, gente? Não precisa, né? A gente pode ser mais feliz, não é mesmo? Vamos lá. Aqui é o momento de união da alma com o corpo. Que hora que é que a gente começa... Eu volto, né? Eu vou lá longe, depois eu volto para a reencarnação, tudo bem. A união da alma ao corpo começa na concepção.
E à medida que cresce o feto, vai estreitando esse laço, estando completo na hora do nascimento. Então, na hora que... passa o próximo. A união... Não, tudo bem. Esse momento é de suma importância no processo reencarnatório. A partir daí, ao longo de toda a gestação, o feto estará sujeito a influências físicas, mentais e espirituais provenientes de sua mãe, seu pai, irmãos, familiares próximos e do ambiente. Passa. Aqui eu tirei essa foto, gente, porque eu achei legal. Porque na hora que vai... porque tem a união. Aí tem o... Como é que... Passa depois. Deixa eu só mostrar aqui. Isso. Na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo, ele faz a ligação, mas o espírito ainda não está ligado. O espírito só liga na hora da nidação. O que é a nidação? É na hora que o óvulo fecundado se fica fixa no ovário. Porque tem muitas vezes que o óvulo é fecundado no fixo, então não é a gravidez, tá? O óvulo tem que fixar no ovário. A partir do momento que o óvulo fixa no ovário, aí tem toda... Aí já... O espírito já está ligado nesse óvulo fecundado, tá bom? Aí volta. Aqui, ó. Aí na hora de fixar esse óvulo no ovário, tem a assistência espiritual. Porque aí os mentores, né, das pessoas que vão reencarnar, das pessoas que estão aqui também e tal, vêm para poder fazer essa fixação para ter uma gravidez segura, né, e para a criança nascer. Passa de novo. Aí aqui... demora 4 minutos para o espermatozoide chegar no óvulo. Qual que é a coisa interessante disso tudo? É que assim, tem milhares de espermatozoides, né? Qual que vai chegar primeiro? Os mentores, eles na hora que eles veem o espermatozoide, que tem todas as características do projeto biológico que eles fizeram, eles colocam uma energia naquele espermatozoide para ele chegar primeiro. Agora, a ciência fala que quem chega primeiro é o espermatozoide mais forte. Mas ele só é mais forte porque ele recebeu essa energia espiritual, entendeu? É legal, né? Aí vamos. Agora pode passar. O reencarne obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idioma, usos, costumes, valores, tradições, história, bem como em uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Por quê, gente? A gente tem que sempre pensar, quando a gente pensa em espiritualidade, na questão da sintonia. Um espírito mais evoluído, ele teria um pouco de dificuldade, ele consegue, mas ele teria um pouco de dificuldade de chegar, de se desenvolver numa pessoa que é muito grosseira. Quando eu falo grosseira, é de sentimentos. Uma pessoa que fica com muita raiva, uma pessoa que tem muita inveja, uma pessoa que tem muita impaciência, sabe, essas pessoas que são mais difíceis, né? É um pouco difícil, mas às vezes, quando o espírito é muito evoluído, ele vem, mas é um pouco mais difícil. Então, assim, normalmente tem essa, como é que fala? Eles vão olhar a sintonia da mãe, do pai, da família, para poder o espírito reencarnar e vir, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe, assim que a gente ficou grávida, a gente tem que ter paz de espírito para a criança poder se desenvolver da melhor forma possível, né? O bebê que faz pulsar o coração no interior da mãe não pode mais ser visto como um simples aglomerado de células e moléculas, e nem tampouco como uma alma recém-criada e sem passado. Também não é um estranho no ninho. Há toda uma dinâmica envolvendo a escolha dos pais antes do renascimento. Então, quando fixou, já é um espírito que está com você. Mas não depois eu vou falar sobre isso, mas, então a mãe tem que ter um cuidado, porque o que você fala, a criança escuta.
Não é que a criança está dentro da barriga da mãe o tempo todo, o espírito está dentro da barriga da mãe o tempo todo, porque o espírito não consegue ficar na barriga da mãe o tempo todo. Mas ele já é ligado por uma, eles falam, aquele cordão, né? E, então ele vai ter todas as sensações que a mãe tiver, a criança tem. Se a mãe passa, por exemplo, uma gravidez mais difícil, a criança tende a ser um pouco mais... sendo assim, o intercâmbio energético verificado a nível materno-fetal determina profundos reflexos na textura psíquica de ambos, especialmente sobre aquele que renasce. Isso é muito importante, porque vocês vão ver depois que o cérebro, cientificamente, o cérebro ele é formado até os 6 meses de idade, ele forma a base do cérebro na criança. Quando a criança, eu vou falar aqui na frente, quando a criança descobre a mãozinha, é quando o cérebro acaba de fixar, né, no corpo físico, e a criança começa a descobrir o outro. Deixa eu passar aqui. O perispírito ou corpo espiritual passa por alguma modificação em seu estado antes de reencarnar, porque o perispírito precisa adaptar-se à crosta terrestre, tendo em vista que há uma relação entre ele e a força gravitacional. Por que a criança fica numa bolsa de água? Por causa da gravidade da Terra, senão o espírito não consegue fixar no negócio. E aí o que acontece? O espírito ele vai começando a ficar mais próximo da mãe até na hora do nascimento. Quando ele nasce, ele vai ficando. Aí o neném não nasce, dorme 16 horas por dia, mais ou menos. Essas 16 horas por dia o espírito sai do corpo. Não é que sai do corpo e vai para longe não, mas sai do corpo porque ele não consegue ainda fixar no corpo físico dele, né? O corpo perispiritual. Não é por acaso que o bebê fica mergulhado no líquido amniótico que possibilita essa adequação entre a força gravitacional do mundo espiritual e a do mundo físico. Isso também ocorre com o cérebro dentro do líquido cefalo-raquidiano. A explicação para esse mecanismo providencial é que o líquido possibilita diminuir o empuxo gravitacional. Então, o neném fica nesse líquido, na hora que ele nasce, ele já está mais ambientado a esse peso da gravidade mesmo, né, gente? Além disso, para que o espírito se fixe em um embrião e depois em um recém-nascido, terá de sofrer uma redução volumétrica do corpo espiritual. Seu perispírito passará por um processo de miniaturização que se completa aos 4 anos, mas permanecendo com todas as suas características essenciais e registros das vidas passadas. Como que é isso, gente? O espírito nasce. Por que o bebê dorme 16 horas? Porque o espírito ainda não consegue ficar pequenininho no corpo, o perispírito, ficar pequenininho 24 horas. Então, o que acontece? Aí, eles dormem, na hora de dormir, ele sai do corpo. E até 4 anos de idade, quando o espírito sai do corpo, ele sai como um espírito adulto. Depois de 4 anos é mais ou menos, né? Depois de 4 anos fixa, e aí quando fixa, aí ele já quando sai do corpo, ele sai como criança. Como que tem, isso aconteceu muito nos Estados Unidos na década de 60, 70, fizeram muitas experiências a respeito de QI de inteligência. Porque às vezes as crianças com 2, 3 anos eram super inteligentes, eles faziam questão, fazia tudo e achava assim, nossa, meu filho é um gênio. E depois, quando a criança fazia 4, 5 anos, ela parava de ser gênio. Então eles falavam que era um QI falso. Era QI falso mesmo. E aí, por quê? Porque a criança, quando ela estava saindo do corpo como espírito grande, ela ainda podia chegar com lembranças, podia chegar às vezes com conhecimento que ela tinha de outras vidas. Com 4 anos, fixou, acabou, esquecimento total, tá? Porque isso não é, porque assim, não é assim, o espírito chegou, põe ele pequeno aqui, pronto, ficou. É um processo, né? Para ser uma coisa de amorosa, né, gente? Igual Deus gosta. É um processo de adaptação. Aí, até os 6 meses... Peraí. Eu vou ler isso aqui. Essa redução tem um papel importante na facilitação das tarefas do espírito na nova encarnação.
além de propiciar a integração ao novo corpo biológico, determina a perda de consciência progressiva, com a importante consequência do esquecimento do passado, imprescindível para a estabilização psicológica frente às experiências necessárias à evolução do espírito. Tanto que às vezes uma criança de 2, 3 anos fala assim, ah, eu lembro de você quando eu não sei o quê, lembro de outra vida, fala de coisa de... Exatamente, então tem essas coisas. E isso é porque eles, até os 4 anos, eles ainda estão nesse processo de colocar, né, o corpo, no perispírito, no corpo físico, né? É muito legal, tem muitos casos, e assim, e aí eles foram percebendo isso. Então, a conclusão que chegou foi essa, que até os 4 anos, porque até os 4 anos, até os 6 meses, né, é feito o cérebro se acalma. Tanto que na psiquiatria, se tiver que aparecer alguma doença psiquiátrica na pessoa, aparece até os 6 meses. Essas doenças mais... Depois de 6 meses a 4... Faça aí, Caio. Quando a criança nasce, o cérebro físico ainda não está completamente desenvolvido. Ela não pode se relacionar com o meio. Quando sai do corpo, ele mantém a sua independência como adulto, né? Que eu falei. A criança dorme a maior parte do tempo. Fisicamente, o seu cérebro está formando sua base. Aos 6 meses, quando ele descobre a mãozinha, começa a descoberta do eu, começa a ter noção de individualidade. Ele fala assim, uai, minha mão, onde que eu estou? Né? Começa... De 6 meses aos 4 anos, começa o reconhecimento do outro. Os neurônios necessários à próxima etapa do cérebro já estão formados e a fase neuronal é estabilizada. Então, até 4 anos. Com 4 anos, de 6 meses a 4 anos, eles estão produzindo neurônios. Né? E esses neurônios, eles vão... essa fase neuronal estando estabilizada, aí eles... Acabou. Fixou o cérebro. E de 4 a 7 anos, é fase dos relacionamentos afetivos e emocionais. Fase de equilíbrio químico no cérebro, fisicamente, ou equilíbrio químico no cérebro. A fase que o menino começa a ficar mais enjoado, querendo a mãe, complexo de Édipo, aquelas coisas, né, gente? Essa fase de 4 a 7 anos, né? Agora, essas 6 meses, 4 anos, 7 anos, não é fixo, gente. Pode ter criança que pode ser 3 anos e meio, pode ter sim, criança que pode ser 4 anos e meio, 5 anos, mas é mais ou menos isso, tá bom? Eu acho que é isso. A reencarnação é a oportunidade de aprendizado, é a oportunidade de aplicar o que sabemos, é a oportunidade de superar as limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Então a gente tem que ver que a reencarnação, a gente está aqui, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito, o fato da gente estar aqui. Porque às vezes a gente fala assim, gente, eu não sei para que eu estou vivendo. Você está vivendo porque você tem que aprender coisas, você tem que aprender a ser útil, você tem que aprender a expressar o amor de Deus, que todos nós temos dentro de nós uma partícula divina. Expressar essa partícula divina é o propósito maior de qualquer reencarnação, né? E a gente tem que ver as coisas que acontecem quando a gente está reencarnado como oportunidades. Então, às vezes, uma pessoa chega e faz alguma coisa que é difícil, aí você fala, ai meu Deus, não sei o que eu faço, né? Mas assim, às vezes uma aprendizagem, em vez da gente ficar com raiva, em vez da gente brigar, a gente tem que falar assim, o que eu preciso de aprender com isso? Porque aí você vai fazendo a sua reencarnação ser proveitosa. Que eu acho que é isso que a gente tem que aprender, não é mesmo? Vou passar. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Pode cuidar. Porque na hora que você vai reencarnar, quando eles por exemplo... Existem núcleos familiares, vamos falar assim, núcleos, grupos, né? Então tem um grupo que dá um grupo para ascensão espiritual, né? Então, naquele grupo, tem várias pessoas que podem ser sua mãe, mas tem pessoas mais específicas, né? Que às vezes uma pessoa que você tem menos afinidade, ou mais afinidade, dependendo do espírito, né? Tem às vezes que você tem espírito que vem para fazer as pazes com a mãe, né? Tem às vezes espírito que já fez as pazes, já ama a mãe demais, mas
que veio para poder a mãe dar mais uma força naquela encarnação. Mas tem os grupos, né? Na realidade, eles falam que a gente cresce em grupo, né? São grupos, pessoas que, tanto que a gente convive mais ou menos com pessoas que parece que a gente conhece há muito tempo, né? Não tem essas coisas? Mas quando aparece uma pessoa nova e tal, no geral você fala assim, não, parece que eu já vi essa pessoa. Importante isso, né? E as crianças vêm com uma história que a gente vai poder ajudar elas a contar, né? Que é a própria vida delas. A gente vai ajudar essa criança a crescer, a ser uma pessoa melhor, e a criança aprende a amar a gente às vezes aprende a amar a criança, né? Tem umas gravidez que a pessoa passa mal demais. Sabe que a gravidez, gravidez de uma amiga minha, ela cuspiu a gravidez inteira, um horror. A gravidez inteira ela teve jogo, nasceu os meninos, então ela é apaixonada com o filho e tal. Mas assim, às vezes é uma dificuldade que a gente tem com o espírito, então a gente passa mais mal na gravidez, mas depois a gente ama e acha tudo lindo. Porque no final, gente, todo mundo vai amar todo mundo. Não tem jeito. No final, Deus está fazendo tudo isso para a gente amar. Na hora que você vai fazer o seu projeto social, você toma parte, né? Quando é uma encarnação normal, a gente toma parte. A pessoa fala assim, a gente tem umas escolhas, assim, tipo assim, você quer aprender a ser mais paciente ou mais humilde? Aí você fala, não, mais paciente. Aí então a gente já sabe algumas coisas que a gente vai passar, né? E às vezes, por exemplo, às vezes a gente fica assim, eu conheci uma pessoa, uma adolescente, que tinha uma fome de viver, que queria fazer tudo ao mesmo tempo. E ninguém assim, aí, teve um dia eu falei, você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Ela falou, porque eu sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. E depois ela realmente casou, teve uma vida difícil e tal, mas assim, sabe, a pessoa, acho que a gente sente também, né? Porque a gente já ficou sabendo, a gente só esqueceu. Mas o que a gente tem que passar, gente, a gente já aceitou, a gente já concordou em passar. Porque como é que é? O mentor chega perto da gente e fala assim, olha, essa encarnação, o que você vai querer aprender? Isso é uma encarnação normal, né? Eu vou aprender então a ser mais paciente, mais humilde. E aí a gente, porque como é uma fila muito grande, é muito difícil esse processo, né, da reencarnação, às vezes é um pouco mais demorado. Aí você fala, não, mas já que eu estou precisando, eu estou querendo queimar uns karma meu, eu vou querer trabalhar com a espiritualidade. Vou querer desenvolver mais a espiritualidade, entender um pouco mais de energia, né, ficar mais próxima de Deus, né? Todo mundo é animadíssimo quando está lá em cima, a gente quer tudo. Aí na hora que chega aqui, a pessoa fala assim, você tem mediunidade. Não tem não. Deus que me livre, não gosto dessas coisas não. Não quero trabalhar não. Ninguém quer trabalhar porque a gente fica fugindo das coisas, né? E na realidade a única coisa que a gente tem que aprender é fazer o que precisa, em vez de fazer o que a gente está com vontade. Né? Porque às vezes é muito diferente, né? Eu estou com vontade de não fazer nada, mas eu preciso fazer um monte de coisa. E a gente tem que entender isso. Na hora que a gente entende isso, e aí a gente escolheu isso lá em cima também, você entendeu? Mas na hora que chega aqui, a gente fica cheio de sei lá, não posso, não tem tempo, nossa, não estou com vontade, não gostei. A gente vai arranjando um monte de desculpa, né? Justificativas justíssimas, para a gente não fazer aquilo que a gente precisa de fazer, né? Mas na realidade, Deus dá a oportunidade para a gente, todo espírito que reencarna na Terra, em qualquer lugar, né? Mas aqui na Terra, ele tem a oportunidade de sair daqui iluminado, como Buda, como, sei lá, né? Jesus falava que a gente podia fazer mais coisas que ele fez, né? Que a gente podia remover montanhas, se a gente tivesse mais fé. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de parar de fazer o que está com vontade e começar a fazer o que é preciso. Né? Aí você fala assim, nossa, vai meditar todo dia de manhã, 1 hora. Não. Quero não. Todo dia? Não pode faltar um? Não. Então tá, não vou não. Você vai ter que rezar, não sei, né? Depende do segmento de cada um. Você vai ter que rezar todo dia. Não estou querendo rezar todo dia não, vou rezar só no dia que eu tiver vontade. É assim que a gente é, entendeu? A gente é muito rebelde, sabe, gente? Acho que na terceira dimensão são os espíritos mais difíceis, são os nós mesmos.
Então a gente aprende aqui a ser um pouco mais, um pouco menos rebelde. A gente precisa de aprender a aceitar mais as verdades, né, que Jesus deixou pra gente aqui na Terra. A gente precisa aprender a amar as pessoas todas, independente do que as pessoas nos façam. A gente não precisa de revidar, não precisa de ficar com raiva, porque a própria vida revida. A gente não precisa de ter essa preocupação. E a gente precisa de procurar ser útil e expressar o amor de Deus para todo mundo, que eu acho que aí a encarnação dá certo. Aí a gente fala, nossa, tudo bem, todo mundo vai ficar legal. É isso. Obrigada, viu? Fica com